Olá, boa noite. Corpo de homem com mãos e pernas amarradas é encontrado em terreno no bairro Araçagi. Ex-aluna do colégio universitário relata o assédio sexual sofrido pelo professor de química. No final do ano passado, uma nova denúncia de assédio contra o mesmo professor chegou à DPCA. Na época, a direção da escola abriu um procedimento disciplinar administrativo e afastou o docente das atividades. Sem acordo após negociações, trabalhadores do transporte público ameaçam cruzar os braços. Nós queremos dizer ao usuário do transporte que nós não estamos descartando nenhuma possibilidade de paralisação ainda essa semana, caso as negociações não avancem. Defesa Civil Municipal vistoria casarão no Centro Histórico, ameaçado de desabar. E ainda, Teatro Arthur Azevedo recebe sarau histórico com músicas de antigos carnavais. O corpo de um mototaxista foi encontrado hoje pela manhã com os pés e mãos amarrados em um terreno localizado no bairro Araçagi, em Passo do Lumiar. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Civil já sabe a identidade do corpo encontrado nesse terreno baldio na estrada da Praia do Olho do Porco, ao lado de um condomínio de luxo no Araçagi. Trata-se de Idenaldo Pacheco do Vale, de 51 anos e mototaxista. A vítima estava com as mãos e pés amarrados e com uma lesão no rosto de arma de fogo. Recebemos um chamado por volta de 11h10 da manhã via CIOPS. Então logo deslocamos ao local, né, nas proximidades ali por trás do condomínio Alphaville, ali no Araçagi. E lá nos deparamos com o corpo da vítima. Naquele momento, um corpo sem identificação, né, ele estava no local, era um terreno baldio, certo? Que dava acesso através de um muro, que havia um buraco feito no muro, certo? E lá o corpo estava sem identificação e com as mãos e pés atados. Idenaldo Pacheco do Vale foi visto pela última vez por colegas de trabalho por volta das 6h40 da noite de ontem, no posto de mototáxi em que atuava na região da Divinéia. Foi nessa hora que teria chegado um homem ainda não identificado e que teria solicitado uma corrida com destino ao Araçagi. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que a motocicleta e os pertences da vítima foram roubados pelo assassino. A motocicleta não foi encontrada e todos os pertences da vítima também não foram encontrados. Nós já fizemos levantamento já no local do fato, né, através de câmeras de vídeo monitoramento, mas ainda estamos aguardando os resultados das extrações dos vídeos, né, para ver se alguma câmera captou alguma coisa, né, porque não é tão simples assim a gente conseguir esse levantamento. E também ouvimos o irmão da vítima e identificamos mais duas testemunhas que serão ouvidas logo em breve. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste hoje à tarde, enquanto estava dirigindo na Avenida Carlos Cunha, aqui em São Luís. Com o acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da avenida. Com o impacto, o veículo ficou destruído. O motorista, identificado como Carlos Eduardo Santana, de 37 anos, foi socorrido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Ele teria perdido o controle do veículo até se chocar com o poste. Fizemos o primeiro atendimento aí, o cidadão estava inconsciente no momento, mas posteriormente começou a reagir com os procedimentos e quando a ambulância chegou ele já estava praticamente estabilizada a situação dele. Ele estava consciente, mas estava em situação que não poderia conversar de uma forma clara. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da avenida. A vítima não conseguiu informar aos socorristas o que teria provocado o acidente. Uma das ex-alunas do colégio universitário que acusa ter sofrido assédio sexual por um professor de química conversou hoje com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe. Há 3 anos, esta estudante denunciou o assédio que teria sofrido de um professor de química no colégio universitário. Depois de uma aula de química, que aconteceu no período do vespertino, da tarde, quando eu cheguei em casa de noite, tinha uma mensagem dele no meu Facebook me abordando. Você gostou da aula de química hoje? Eu falei sim. E ele, é que eu fiz ela especialmente para você. Vamos sair comigo, eu quero te conhecer. Na época, ela tinha 15 anos e estava ingressando no ensino médio. O caso foi parar na direção-geral da escola. O pai da adolescente fez a denúncia na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, mas a única providência tomada foi a mudança de sala. No final do ano passado, uma nova denúncia de assédio contra o mesmo professor chegou à DPCA.
Na época, a direção da escola abriu um procedimento disciplinar administrativo e afastou o docente das atividades. O problema é que, com o início do ano letivo de 2019, o professor voltou à sala de aula e provocou uma reação dos alunos. Por meio de uma nova portaria do dia 18 de fevereiro, a Universidade Federal do Maranhão resolveu afastar novamente o professor das atividades docentes sem perder a remuneração. A universidade reiterou que repudia veementemente qualquer prática de assédio, considerado inadmissível em qualquer circunstância. A denúncia feita no final do ano passado ainda espera novas provas para que o professor denunciado possa ser chamado para depor. A gente primeiro está fazendo esse levantamento, juntando essas provas para em seguida chamar o professor para prestar os seus esclarecimentos e encaminhar o inquérito concluído para a Justiça. Ela ressalta que é fundamental para as investigações a denúncia de outras vítimas. E a gente faz a solicitação de alunos que tenham sofrido e passado por essa situação que compareçam à DPCA, porque vai ajudar e instruir bastante a nossa investigação. A gente está colocando isso como uma denúncia de fato porque são vidas, são vítimas e somos nós mulheres. E daqui a pouco, sem acordo, após negociações, trabalhadores do transporte público ameaçam cruzar os braços. E ainda a Defesa Civil Municipal vistoria Casarão, no centro histórico da capital, ameaçado de desabar. E após mais de 4 meses de negociações sem acordo, trabalhadores que atuam no transporte público da capital ameaçam cruzar os braços. A informação foi repassada na manhã de hoje durante coletiva no Sindicato dos Rodoviários. Os rodoviários reivindicam o cumprimento do acordo coletivo de trabalho. O documento foi assinado no dia 19 de dezembro. De lá para cá, já se passaram mais de 2 meses. O reajuste salarial deveria começar a ser pago a partir do mês de janeiro deste ano. Mas até agora, o novo valor ainda não foi repassado pelos empresários do transporte público de São Luís aos rodoviários. O sindicato já peticionou ao Tribunal Regional do Trabalho, informando o descumprimento, requerendo audiência de conciliação e, antes mesmo, o sindicato está já peticionando, pedindo a aplicação da multa por descumprimento de ordem judicial. Os rodoviários confirmam que, além da Convenção Coletiva de Trabalho, há outros problemas na relação trabalhista com a classe empresarial, entre salários atrasados e o não pagamento de outros benefícios, como o ticket alimentação. Alguma garantia que vai ser pago o salário dos trabalhadores com reajuste, assim também como todas as outras vantagens. As empresas insistem em descumprir a Convenção Coletiva de Trabalho, não só com relação à questão do reajuste, mas também tem várias empresas com salários atrasados, ticket de alimentação, enfim, todos os outros benefícios. O presidente do Sindicato dos Rodoviários afirmou que, caso o acordo não seja cumprido pelos empresários e os problemas envolvendo questões salariais não sejam sanados, o sistema vai parar. Então vamos retomar o sindicato, a diretoria vai reunir e aí a partir daí vai se posicionar. Mas queremos dizer ao usuário do transporte que nós não estamos descartando nenhuma possibilidade de paralisação ainda essa semana, caso as negociações não avancem. E a Defesa Civil Municipal vistoriou hoje um dos casarões do Centro Histórico de São Luís que está abandonado e ameaça desabar. Um novo mapeamento da área deve ser realizado. A vistoria num casarão localizado na Rua de Santaninha, Centro Histórico de São Luís. Agentes da Defesa Civil verificam as condições do prédio que está em ruínas. Há rachaduras e cupins na parede. A estrutura metálica, construída para assegurar a edificação, está corroída. E o excesso de umidade e a vegetação elevam os riscos de um desabamento. No final da visita, o resultado, o prédio abandonado, que serve de abrigo para moradores de rua que estendem as roupas por todo o terreno, está comprometido. Nós identificamos vários tipos de falhas, anomalias e patologias construtivas, principalmente com relação à questão de degradação do sistema de cobertura, que já é praticamente inexistente, rachaduras horizontais, verticais, a questão de infiltração, acometimento de cupim, dentre outras patologias. E já foi feito até algumas ações de intervenção, como foi o próprio escoramento metálico, mas lembrando que ele é um paliativo e devido à questão da exposição dele às intempéries, ele já está perdendo a sua funcionalidade estrutural.
Ano passado, a Defesa Civil fez um levantamento de risco das edificações dos sítios históricos da capital. 92 casarões foram mapeados, 12 apresentavam risco elevado de desabamento, outros 32 risco moderado e 48 apenas risco leve. As ruas que apresentaram o maior número de prédios nessas situações foram Rua da Palma, Sol, Afogados e Afonso Pena. A Defesa Civil está iniciando um novo mapeamento das edificações que ficam localizadas no sítio histórico de São Luís. A novidade esse ano é a inclusão de um levantamento que será realizado também na cidade de Alcântara. Estamos colocando agora o sítio de Alcântara dentro do nosso planejamento para que possamos fazer todas as verificações da situação de segurança desse tipo de edificação, dessas edificações tombadas ou não que estão pertencentes ao sítio. Na realidade, isso daí é uma prática que vemos desenvolvendo desde 2018 e ela está sendo apenas ampliada. E os barracões de escolas de samba de São Luís também foram vistoriados hoje pela Companhia Energética do Maranhão. As ações preventivas são para evitar acidentes com a rede de energia elétrica e garantir o fornecimento no período carnavalesco. Nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho realizado pela equipe da SEMAR nos barracões de escolas de samba que funcionam no Parque Folclórico. Entre os itens analisados está a altura dos carros alegóricos. De acordo com as instruções, o ideal é que essas estruturas não ultrapassem o limite de 4,5 metros. Porque durante esse percurso nós temos algumas travessias de redes que pode acontecer acidente. Então recomendamos que os veículos saiam daqui com uma altura máxima de 4,5 metros para que não ocorra acidente. Além da altura, há outros pontos verificados, como, por exemplo, as instalações elétricas dessas alegorias. A intenção é coibir que qualquer tipo de acidente seja registrado no deslocamento ou mesmo durante os desfiles. Barracões de escolas que funcionam fora do Parque Folclórico passarão também por essas vistorias. Além disso, as equipes da SEMAR desenvolverão essa mesma ação na passarela do samba no anel viário. A gente vai verificar como é que está montado o palanque e também que tem alguma construção próxima de alguma rede da companhia. E a gente também leva bastante orientação para as pessoas ficarem atentas a qualquer situação de emergência, e também aqui o trabalho é mais de segurança, envolvendo segurança para que justamente nenhum folião venha se acidentar com energia elétrica durante o período carnavalesco. Nos barracões visitados, nenhuma irregularidade foi identificada. E daqui a pouco, o governo do Maranhão apresenta critérios para remapeamento 2019. E ainda o Teatro Arthur Azevedo recebe sarau histórico com músicas de antigos carnavais. Turismo é uma atividade transversal. Para apresentar as tratativas das demandas do turismo maranhense e validar o remapeamento dos municípios que compõem os polos turísticos do Maranhão, aconteceu hoje uma reunião com membros do Programa de Regionalização e prefeitos dos 10 polos turísticos. Os critérios para integrar os polos turísticos do Maranhão foram apresentados pelo secretário adjunto de Turismo, Hugo Veiga, aos representantes dos municípios interessados. Os critérios do Ministério do Turismo são que tenha na sua LOA, na lei orçamentária atual, alguma destinação que seja mínima para atividade de turismo, tem que ter um departamento, pode ser uma coordenação, uma superintendência, um setor específico de turismo, tem que ter o Conselho Municipal atuante e formado e a instância de governança, que é uma instância formada por poder público e iniciativa privada. O Maranhão terá 10 polos no Programa de Regionalização do Turismo do Governo Federal. Entre outros benefícios, o município fica apto a captar recursos do Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, Ministério da Cultura e da Embratur para finalidades turísticas, tá? Fora que o turismo, ela é a indústria, uma das indústrias que mais emprega no mundo. 1 em cada 4 empregos gerados no mundo vem da atividade turística. Então, obviamente, é uma oportunidade de gerar emprego e renda também nos municípios. Em busca de incentivos para fomentar a atividade no município de Morros, o prefeito de lá, assim como os de muitos outros, estão na expectativa para serem inseridos no programa. A região do Moinho tem as suas belezas naturais e culturais e agora é premiada com essa colocação, sendo incluso na rota do turismo. Isso vai gerar qualidade de vida para o povo e mais geração de emprego e renda.
Atualmente, Morros já é um destino muito procurado por moradores da região metropolitana. As viagens de bate e volta são comuns nos fins de semana. O objetivo agora é ampliar a estadia dos turistas. Com a colocação na rota do turismo, Morros vai receber alguns benefícios, né? Vamos estruturar melhor a cidade, vamos criar as rotas de turismo dentro da própria cidade. E isso com o objetivo de segurar o turista pelo menos 2 dias na região para poder conhecer as belezas naturais e culturais que a região oferece. E o Teatro Arthur Azevedo recebe hoje o Sarau Histórico com músicas de antigos carnavais, comandado pela banda Máquina do Tempo. E é para lá que a gente vai falar ao vivo com o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Oi, Laine, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. O espetáculo começou ainda há pouquinho, às 7h30 da noite. E como você disse, a parte musical está por conta da banda Máquina do Tempo e tem também toda a parte teatral aqui do espetáculo que ficou por conta do grupo Teoria das Artes. Ô, Laine, geralmente o sarau histórico ocorre nas praças da cidade. Desta vez veio aqui para esse palco histórico aqui para a nossa cidade. Esse palco é importantíssimo para a nossa cultura, que é o Teatro Arthur Azevedo. E hoje a gente tem o baile Te Conheço Carnaval. E claro, o público mais uma vez vai poder participar. No enredo, uma noite de fevereiro, quando um vendedor ambulante apregou seus produtos a pessoas que estão presentes, ao mesmo tempo em que relembra a cidade, as festas de antigamente e também de hoje. A gente está inclusive ouvindo a parte musical do espetáculo, que, como eu disse, começou ainda há pouquinho. Vamos ouvir um trechinho aqui no Jornal da Difusora. São feitas por companhias diferentes, sendo uma forma da Prefeitura de São Luís dar a oportunidade para grupos culturais da cidade apresentarem o seu trabalho para o público. E baseado nos antigos carnavais, que tomamos o teatro, os clubes da cidade do século XIX e XX. Com vocês, nesse momento, o grupo musical Garagem Cultural e, em seguida, a peça teatral Sarau Histórico com o tema Eu Te Conheço Carnaval, estrelado pela companhia Teoria das Artes. E, ao final de toda essa festa, somos convidados Ô, Laine, só para você ter uma ideia do sucesso do projeto, que, como eu disse, começou ainda há pouco aqui no Teatro Arthur Azevedo, inclusive que já passou pela Praça Deodoro, já passou pela Praça Benedito Leite. Todos os ingressos que foram gratuitos foram disponibilizados e esgotaram ainda no primeiro dia em que foram disponibilizados ao público. O teatro está completamente lotado aqui nesta noite de quarta-feira. A banda está se posicionando ali nesse momento e vai começar ainda as apresentações. A gente inclusive teve como início personagens históricos aqui da capital São Luís, Ana Jansen, Maria Firmina dos Anjos, poetas, todos estiveram lá no palco na abertura do espetáculo nesta noite. A gente, claro, continua acompanhando aqui toda a programação e vai trazer os detalhes na programação da TV Difusora sobre mais essa noite bem bacana e bem especial. Laine, eu volto com você. Obrigada, Hugo. Bom trabalho para você. E essa é um bom programa, né, para a família toda. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Música, maestro, música! Que lindo! Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois